Olá, tudo bem? Tudo certo? É, Será que se tem provas verificáveis de que Jesus Cristo existiu ou de que Jesus Cristo é um mito? A questão da historicidade de Jesus é um tema complexo que tem sido debatido por historiadores, teólogos, estudiosos da religião. Vou apresentar aqui algumas questões que podem ser relevantes para essa pergunta, ou para essa indagação, ou para esse tema. Primeiro, falta evidências contemporâneas de Jesus. Não há documentos escritos da época de Jesus Cristo, presumidamente entre o ano 4 a.C. ao ano 30 depois de Cristo, que mencione o nome de Jesus. Então, essa falta de documentação de historiadores que escreveram na época não mencionarem a pessoa de Jesus, já que ele teve um destaque tão grande naquele momento, naquela época, é de se deixar dúvidas. Os primeiros textos cristãos, as cartas de Paulo e os evangelhos, foram escritos décadas depois da morte de Jesus. Nós podemos perceber que depois do ano 50 até o ano 110 foram escritos esses textos, logo, não são genuínos, não são textos oculares que foram como que escritos no mesmo período. Nós temos aí algumas fontes não cristãs que mencionam alguma coisa sobre Cristo, sobre cristãos, como Joséfo, no seu texto Antiguidade dos Judeus, escrito lá no ano 93 depois de Cristo, Tácito, que escreve Anais, 116 depois de Cristo, Suetônio, A Vida de Cláudio, ele escreve lá no ano 120 depois de Cristo. Todos eles são posteriores e sua independência da tradição cristã é contestada. Por exemplo, a passagem de Joséfo no Testemunho Flaviano é considerada por muitos como uma interpolação cristã. Isto é, o texto já tinha sido escrito, já estava nas mãos das pessoas e alguém adicionou o texto que fala sobre Jesus no texto do Testemunho Flaviano para dar esse grau de importância na pessoa de Jesus nos textos de Flaviano, de Joséfo, e que isso não aconteceu. Segundo, os paralelos mitológicos, né? Alguns estudiosos eles apontam paralelos entre Jesus e as figuras mitológicas ou cultos de mistério. Por exemplo, Osíris, Mitras, Dionísio tem uma história, eles têm umas histórias muito parecidas com a de Jesus, que incluem nascimentos, mortes, ressurreições milagrosas. No entanto, essa teoria, mitismo, é uma teoria minoritária no meio acadêmico. A história das religiões no século XIX e XX discutem esses paralelos, mas a maioria dos historiadores hoje considera um pouco exagerados, embora muitos considerem ainda a possibilidade de que foi cópia desses mitos. Terceiro, o silêncio de fontes esperadas, como Filo de Alexandria, que viveu lá entre os anos 20 antes da era cristã e 50 depois da era cristã, um filósofo judeu que escreveu extensivamente sobre a Palestina, não menciona Jesus. Justo de Tiberíades, um historiador judeu do século I, também não menciona a pessoa de Jesus, embora sua obra esteja perdida, de acordo com o testemunho de Flócio no século IX. 4. O problema metodológicos. Né? Os evangelhos são textos teológicos, não históricos, escritos por comunidades cristãs décadas após os eventos. Eles contêm tradições internas, por exemplo, as genealogias de Jesus em Mateus e Lucas, e elementos sobrenaturais como milagres e a ressurreição, que a historiografia não pode verificar, por isso não pode dizer se ocorreram os milagres e a ressurreição ou não. O consenso acadêmico atual, incluindo estudiosos não cristãos como Bart Ehrman,
aceitam que um pregador judeu chamado Jesus existiu no primeiro século, mas rejeitam os elementos sobrenaturais. A minoria considera que Jesus é inteiramente mítico. Quinto, referência acadêmica chave sobre a historicidade de Jesus. Esse livro de Richard Carrier, este é um dos argumentos mais detalhados a favor de Jesus mítico, baseado na metodologia bayesiana. No entanto, tem sido criticado por estudiosos como Bart Ehrman e Maurice Kasai por problemas metodológicos. Consenso da maioria dos estudiosos da Bíblia, incluindo ateus como Gerard Ludemann e Michael Grant, aceita que houve um Jesus histórico, embora com reservas sobre os relatos do Evangelho. Conclusão: não há prova verificável absoluta de que Jesus seja um mito, mas sim argumentos baseados na falta de evidências contemporâneas e na análise crítica das fontes. A posição dominante é de que Jesus foi uma figura real que foi posteriormente mitificada, enquanto a teoria do mito completo é marginal, mas não descartada por alguns estudiosos. Se você quer se aprofundar mais, você pode ler A Favor do Mito de Richard Heer, sobre a historicidade de Jesus, contra o mito de Bart Ehrman, Jesus existiu. E um livro neutro seria César Vermes, Jesus, o Judeu. A historicidade de Jesus continua sendo uma questão de debate, mas o ônus da prova está atualmente do lado miticista, que deve demonstrar que a maioria dos estudiosos está errada. Um grande abraço, tchau!